Opa, boa noite à torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 23 de maio de 2022, às 23 horas e 29 minutos, está começando mais um pós-jogo do Robson. Começando mais tarde hoje, tive alguns contratempos, mas como eu posso dizer, né? Ontem o Corinthians jogou contra o São Paulo na Neoquímica Arena, clássico, depois de quatro derrotas, cinco derrotas em clássicos, né, juntando o ano todo, o Corinthians conseguiu pelo menos o primeiro empate num clássico, né? Então a gente vai falar bastante aí e parece que deu pano para manga depois, né, na entrevista coletiva do Vitor Pereira. Mas antes de a gente começar a falar, os tradicionais recadinhos aqui, então se você está assistindo, se inscreva no canal, tá? Compartilha, né? Passa aí pros amiguinhos, fala, olha, tem um cara falando de Corinthians aqui e tal. E peça para eles se inscreverem também, beleza? O áudio desse vídeo vai para o Spotify e demais agregadores de podcasts, então se estiverem ouvindo a versão podcast, avalie o podcast, segue o programa, seja em qual agregador for, tá? E de toda forma, vem pro YouTube, dá essa moral aqui, se inscreve aqui no canal, vamos deixar esse canal mais relevante, para que mais pessoas consigam receber as recomendações. Beleza, rapaziada? Bom, vamos tentar ser o mais breve possível. Eu não saí do jogo de ontem com um sentimento muito bom, eu não gostei muito do que eu vi, tá? Mas vamos aos poucos aí, né? A gente tem algumas coisas para falar antes, né, da gente falar do jogo. O primeiro, não, na verdade, é relacionado ao Corinthians, mas não está no momento ligado diretamente ao Corinthians. Me parece não, né? O Matheus Vital, carinha da foto aí, foi campeão lá na Grécia. Não sei de qual campeonato que foi, se é um título importante ou não. O ponto é que ele oscilou bastante nesse período que ele esteve emprestado lá pro o Panathinaikos, eu não sei qual é o time que ele tá, mas ele tá lá na Grécia e oscilou bastante, né? Ele começou bem, fazendo gols, depois acabou perdendo espaço e foi ali às vezes voltando pro time, saindo, etc, né? Isso tá numa matéria do GE, se eu não me engano, que eu li recentemente. E ele não descarta a volta pro Corinthians, tá? Nem ele, nem os outros três, né? Bruno Mendes, Léo Natel e Ramiro Benetti. Especificamente falando do Matheus e tal, ele já veio com aquele papinho de que eu tenho um contrato com o Corinthians, se o Corinthians, se for bom pro Corinthians e pra mim, eu volto de boa, não sei o que. O ideal seria o Corinthians vender, tá? Mas não sei se a passagem dele foi tão boa ou foi tão produtiva assim a ponto do time que ele tá lá decidir comprá-lo, tá? Apesar de ser um moleque novo, né? Tem 23, 24 anos, eu acho que ele poderia sim agregar bastante ali no pro time do VP, mas ele ficou 4 anos no Corinthians, né? Tava na hora de fazer dinheiro com ele, senão vai ficar aí, enfim. Acho que ele teve a chance dele, ele ficou bastante tempo no Corinthians e nunca aconteceu de fato, né? Teve alguns momentos bons, mas nada de extraordinário. Eu me lembro que em 2018, quando ele chegou, eu vi ele jogando e falei, mano, esse moleque, ele joga com classe, ele tem habilidade, você vê que é um moleque que sabe jogar bola, mas alguma coisa aconteceu nesse período que, não sei se foi o momento do Corinthians não ter montado os times tão competitivos. Acho que em 2019 o Corinthians teve um time bem competitivo, inclusive, com o Carilli, mas o Carilli acabou perdendo a mão, criticando demais os meninos, e eles acabaram. Enfim, perdeu o vestiário e acabou sendo demitido, né? E, cara, o ponto é que o Matheus Vital, depois que o Carilli saiu, então, em 2020, o Corinthians todo foi péssimo, 2021 também foi péssimo. É, no auge do mancinismo, o Matheus Vital teve bons momentos, fazendo gols de chapa, né, de fora da área e tudo mais, mas foi por poucos jogos, né? Depois logo ele foi
emprestado e já na era Silvinho, né? Foi emprestado e muita coisa mudou, né? Talvez ele possa ser útil agora, mas acho que o tempo dele passou, né? Ele já não é mais. Acho que o tempo que ele tinha para mostrar algo, para dar retorno, dar retorno técnico e financeiro para o Corinthians já passou, então acho que se ele não ficar aí na Grécia ou em mercados menores da, da Europa, acho que talvez mandar ele para MLS lá, né, para os Estados Unidos seria uma boa também, tá? Bom, chega de Matheus e tal, não sei se volta, se voltar pode ser útil, mas o ideal é que seja vendido, né? Hoje esse cara que está aí na imagem, professor Adenor Leonardo Bach, vulgo Tite, deu uma entrevista, não sei se foi hoje, mas acho que a notícia repercutiu hoje, falando que ele, não só no Corinthians, mas em todos os times que ele passou, ele tem um carinho enorme, tem respeito, e não descartaria voltar para esses times. Porém, todavia, contudo, ele não se vê trabalhando no Brasil, ou talvez ele não se veja trabalhando em 2023, tá? Ou seja, é bem provável que depois de dois ciclos de Copa, né? Assim, um ciclo e meio, né? Ele pegou acho que em 2016, foi para a Copa de 2018 e pegou esse ciclo completo de 2018 até, perdão, 2022 no comando da seleção brasileira. Sendo campeão ou não, ele não continuou na seleção, né? E muito provavelmente tire ali o ano de 2023 como um sabático, né? Um vulgo ano ali de descanso, né? Caso ele não consiga nada na Europa. E, bom, acho que o ideal, eu gostaria muito de ver o Tite mais uma vez no Corinthians, tá? Acho que não só eu, mas a grande maioria da torcida gosta muito dele. E, pô, vem pro Corinthians, Tite. Porque o nosso técnico atual aí, ele tá meio embaçado. Mas beleza, então o Tite aí não descarta treinar nenhum outro time brasileiro. Ele já, inclusive ele deu até ali declarações que gostaria de voltar a treinar o Atlético Mineiro, né? A ver aí o que vai acontecer. Muito provavelmente em 2024 aí, ou no meio de 2023, o Tite já tem um time para comandar, seja aqui no Brasil ou fora do país. Bom, vamos começar a falar já do jogo. Então, trago aqui a escalação do que o Vitor Pereira, nosso técnico, levou ali para jogo, né? Então ele levou o goleiro Cássio como capitão, né? Entrou com três zagueiros, João Vitor, Gil e Raul Gustavo. Gustavo Mantuan, já que ele optou por não entrar com o Rafael Ramos, muito por conta de toda a semana que o Rafael passou, por conta das acusações. É, também, assim, foi uma semana difícil, né? Então, para preservar o lateral direito ali, ele resolveu entrar com o Gustavo Mantuan na ala. Tá? O Fagner não se recuperou, né? E aí entrou com o Gustavo Mantuan. Duqueiroz, Maicon e Fábio Santos na ala esquerda. Aí, curioso, né? O Fábio Santos na ala, ao invés de optar pelo Piton. E na frente, Renato Augusto, Jô e o William. Tá, também especulava-se que o Corinthians entrasse com o Roger Guedes e como é que ele chama? O Júnior Moraes. No fim, acabou entrando ali Jô e o William, né? E o Renato Augusto, né? Também estava ali uma expectativa de ver o Juliano entrando, mas acabou que o Renato Augusto foi o escolhido ali, muito por conta que teve 5 jogos, né? 5 dias entre descanso e treinamento ali, então esse foi o time que o Vitor Pereira achou interessante entrar. Quando eu vi essa escalação, eu pensei, pô, talvez esse time seja o time que o Vitor Pereira considere o time principal do Corinthians, o time que se ele tiver que escalar em jogos decisivos, né, é esse time que vai entrar, com três zagueiros ali, com dois alas, né, com Renato Augusto, William e Jô. Mas, bom, é só achismo mesmo, né? Não tem nada de informação nisso.
Eu, sinceramente, não gostei tanto da escalação, né? Mas é o que tem para hoje, né? O que teve, né? O que teve para ontem, na verdade. E falando especificamente, né, do jogo, eu tô meio rouco, eu gritei demais no jogo de ontem. É, eu não fui pro jogo, mas eu gritei bastante com os vizinhos aqui. O jogo ele foi. Cara, eu tava com uma expectativa muito boa para esse jogo, tá? Como eu tinha comentado no pré-jogo, eu falei, pô, tô com um sentimento bom, acho que a gente vai trazer os 3 pontos ali, vamos para 16, dar uma distanciada do jogador, dos times que estão vindo ali atrás. Porém, acho que as coisas não aconteceram. Acho não, né? De fato, as coisas não aconteceram exatamente como eu previa, tá? Obviamente o Corinthians não perdeu, como eu imaginava, o Corinthians não ia perder, mas o que se viu, pelo menos no primeiro tempo, foi o Corinthians levando um sapeco do São Paulo, tá? O São Paulo marcou em cima o Corinthians com muita disposição, marcou forte, não deixou o William jogar, não deixou o Renato Augusto jogar. E o Corinthians foi ficando sem saída, né, de bola. O Michael não jogou nada também nesse primeiro tempo. O William chegou até a fazer alguns lances assim, tipo, meio vergonhosos, assim, né? Teve uma bola que ele tentou dar um drible e perdeu o controle da bola, assim, tipo, parecia eu jogando quando não estava bem, né? Quando não estava com um psicológico muito bom, né? Tava meio abalado psicologicamente, ia tentar qualquer coisa que tentava errava. O William tava desse jeito nesse começo de jogo, né? Então o São Paulo estava pressionando muito, o São Paulo estava marcando forte e o São Paulo principalmente estava deitando e rolando do lado direito do Corinthians, tá? Aquele lado que estava ali com o Mantuan, putz, não estava rolando. O meio de campo do Corinthians não estava conseguindo parar, né? Do Queiroz também fez uma partida muito ruim, principalmente o Maicon, né? Mas o Duqueiroz também não fugiu à regra. E aí não conseguiam parar, deixavam muito espaçado. E o São Paulo foi se criando ali pelo lado direito. Ah, num pivô do Caleri, o Alisson, se eu não me engano, saiu ali meio que em boa condição, finalizou bem no canto, cruzado, e o Cássio fez uma grande defesa. Depois, num outro lançamento ali por parte da direita, por cima, né, acabou. O João Vitor não conseguiu cortar, o Caleri chegou cabeceando, o Cássio fez outra grande defesa. E aí seguiu nessa toada, né? O São Paulo apertando o Corinthians chegou acho que num chute de fora do Renato Augusto e também chegou acho que numa cobrança de falta do William. E num lance assim que, cara, eu já não, putz, eu já tava tipo meio tenso assistindo o jogo, o Corinthians não tava conseguindo jogar e não sei como, eu não sei se foi o Duqueiroz ou o Mantuan que acabou achando o Renato Augusto na direita e o Renato Augusto conseguiu cruzar e o Jô chegou completando. 1-0 Corinthians. Aí eu gritei, aí eu. Vai Corinthians tal, aqui. Enfim, né? Gritei ali, mas aí o VAR entrou em ação e anulou o gol do Corinthians. O Renato Augusto estava, de fato, realmente, milimetricamente ali, né? Pouquinho à frente. Na verdade, quando voltou no replay eu já tinha visto, né? Mas fiquei ali na esperança de eles não terem percebido, né? Mas o VAR não perdoou, não. E acabou anulando o gol. E o jogo continuou nessa mesma toada e o Corinthians acabou levando o gol nos acréscimos. Foi até uma jogada meio estranha. Acho que o Duqueiroz chegou e deu uma pancada no Reinaldo. Reinaldo caiu, né? O Duqueiroz acho que levou cartão amarelo. Não me lembro, acho que sim. E o Mantuan foi lá e falou alguma coisa pro cara que estava caído, desnecessário, aí gerou todo um empurra-empurra ali, um princípio de confusão. E o juiz acabou prorrogando, né, para mais de 50 minutos ali o jogo. O Corinthians meio que perdeu a concentração. E no lance seguinte, lá alçaram a bola na área, o Corinthians não conseguiu, a defesa não conseguiu cortar. E o São Paulo acabou abrindo o placar ali com o Caleri, né?
Ao meu ver, tá? Quando eu vi o lance, eu achei que tinha sido mão do Caleri, porque se não me engano foi o Alisson o Alisson chutou cruzado para o meio da área, o Caleri meio que dominou na coxa, a bola subiu. Eu imaginei que ele tinha meio que controlado ali a bola um pouquinho com a mão. Não mostrou o replay do VAR, não mostrou nada, mostrou dois ângulos ali que não dava para ver direito, né? Porque o zagueiro do Corinthians estava na frente. E aí, pra mim, ficou meio inconclusivo, mas o árbitro deu gol e segue o jogo, né? No lance seguinte, o Corinthians leva ali uma sequência de três finalizações do São Paulo, onde o Cássio faz duas defesas sensacionais, assim, né? Uma num chute cruzado do. Não sei quem foi que chutou. E aí no rebote o Caleri chegou batendo e o Cássio fez uma outra defesa. O Corinthians acabou o primeiro tempo assim, tipo, já tinha levado um sapeco no primeiro tempo inteiro. O Corinthians teve acho que seis, seis finalizações, não sei, alguma coisa assim. O São Paulo teve 11, algo do tipo. O São Paulo foi bem melhor que o Corinthians no primeiro tempo. Na volta para o segundo tempo, o Adson nem desceu, né? O Adson já ficou aquecendo lá no campo, né? Ou subiu um pouquinho antes, não sei. Mas o Adson fez o aquecimento no gramado. Quando o Corinthians voltou, o Vitor Pereira tirou o Gil e colocou o Adson e deixou ali ele fazendo uma dobradinha pela direita, ajudando o Mantuan, né? Mas nada mudou, assim, tipo, o Adson entrou péssimo, tava errando tudo, não tava acertando nada, tipo, passe, drible, nada, nada, nada. O Corinthians continuou mal, mas aparentemente o Rogério Ceni também fez, aparentemente não, ele fez, né, alterações, ele tirou três jogadores e colocou, acho que o Rafinha e outros caras. E nisso o São Paulo perdeu o ímpeto. O São Paulo começou a ficar mais defensivo ali, não atacava, e o Corinthians crescendo, né, no jogo. E começou a apertar o São Paulo. De uma forma ou de outra, o Corinthians começou a apertar o São Paulo. Teve um lance em que o Jô, um lance de indefinição total da defesa do São Paulo, bateram cabeça, o Jô chegou completando ali uma bola espirrada e o Jandrei defendeu, conseguiu tirar. Depois teve um cruzamento do Mantuan, se eu não me engano, e o zagueiro deles, acho que é Diego, alguma coisa, foi tirar, tirou errado, deu uma espanada ali que a bola foi pra dentro do gol e o Jandrei fez outra defesa, depois ele até fez uma cera falando que machucou o dedo, mas nada. E o Corinthians começou a apertar o São Paulo, engoliu o São Paulo, né? E o VP acabou colocando o Júnior Moraes, né? O Piton, acho que só. E talvez tenha colocado mais um jogador que eu não me lembro, ou talvez não tenha colocado, não lembro. Não lembro de fato. O ponto. E entrou o Juliano, né? Entrou o Juliano, entrou o Júnior Moraes e o Piton. Né? Entrou esses três e numa jogada toda dos jogadores ali que entraram no segundo tempo, né? Uma trama ali entre Juliano, Piton, Júnior Moraes, voltou pro Piton cruzou e o Watson chegou de elemento de surpresa ali em velocidade e com impulso e acabou fazendo o gol de cabeça e empatou o jogo, tá? 1 a 1, gritei de novo. O vizinho, quando gritou com o gol do Caleri ali, eu tive que aguentar quieto, né? Mas aí o Adson empatou, eu mandei um vai Corinthians. E ele não falou nada, né? Ele ficou na moralzinha também. Mas o Corinthians acabou empatando o jogo, teve oportunidade para virar. No final do jogo ali, o São Paulo teve um gol anulado, né? Tava impedido de fato, o Éder, né? E depois teve mais um cabeceio, eu não sei quem do São Paulo cabeceou. E o Cássio fez uma grande defesa, mas acabou se machucando, machucou o ombro ali, acabou saindo e entrou o Donelli. Mas não tinha tempo para mais nada, logo o jogo acabou. E o Corinthians ali saiu no lucro, né? Tipo, acabou escapando da derrota, né? De perder, não só de. Se o Corinthians perdesse, seria um resultado muito desastroso, porque ia perder o tabu, ia perder a liderança,
e ia continuar sem sequer pontuar em clássico, né? Então foi providencial o empate ali, o Corinthians conseguiu se manter na liderança, apesar de estar agora só a dois pontos, né, do segundo colocado, se não me engano, que é o Palmeiras. Então o Corinthians está em primeiro, Palmeiras e São Paulo em segundo e terceiro, e alguns outros times aí. Eu até tinha pego a classificação, mas acabei não colocando aqui. Cara, foi um jogo tenso, teve canto ali, grito da torcida, né, tipo, em tom homofóbico para os jogadores do São Paulo. Na verdade, verdade mesmo, eu tenho dúvidas, né, porque o que eu entendi era vamos Corinthians, dessas tricas, né? Desses tricas temos que ganhar. Mas parece que eles falaram dessas bichas, alguma coisa assim. E e aí foi relatado no súmulo, tudo, né? Acho que o São Paulo acabou recortando o vídeo, talvez entre com alguma representação contra o Corinthians aí, não sei, vamos ver. Mas enfim, né? É um comportamento assim, tipo, eu já fiz muito isso, né? Tipo, Bambi, Bicharada, São Paulo Fashion Week, não, eu zoei muito São Paulo, mas acho que hoje não cabe mais, né? Hoje, infelizmente, é até bom, assim, tipo, evitar, sabe? Tipo, porque não cabe mais, né? A gente, como é, tipo, de uma geração um pouco mais antiga, né? Tipo, sei lá, anos 90, anos 2000 ali, começo dos anos 2000, né? A gente conviveu muito com isso. Era, entre aspas, normal, né? Mas é complicado porque você pode achar que é frescura, que é besteira, né? Que o futebol tá chato, mas a gente não pode dizer que algo é besteira quando aquilo tá doendo no outro, né? Você, tipo, ofender uma pessoa, por menor que seja, ou por mais bobo que você considere a ofensa, se dá na outra pessoa quem tá sentindo é ela, não é você, né, mano? Então é sempre bom evitar essas coisas, né? Trata as pessoas com respeito, quer zoar, zoa. Pô, tem, sei lá, 16 jogos que vocês não ganham da gente. Vocês estavam aí 20 anos sem ganhar, agora que ganharam uma vez quer vir falar e tal, sabe? Então, tem diversas outras maneiras ali de zoar o outro time, né? Tipo, de tirar, né? Zoa ali o. Pô, vocês estão em terceiro, vocês querem falar o quê? Segue o líder, enfim. Bom, o ponto é esse. Tem mais coisas para falar, obviamente. Teve a entrevista coletiva aí, né, do técnico após o jogo. Foi uma entrevista coletiva. Teve alguns assuntos polêmicos, assim, por assim dizer, tá? O Vitor Pereira começou falando que, defendendo ali que ele, se quiserem falar de clássico, tem que falar de todos os clássicos que ele jogou, ele já ganhou muitos, etc. Já ganhou na China, já ganhou em Portugal, já ganhou na Turquia, já ganhou na Grécia. E ele não ganhou aqui ainda, mas em tese é questão de tempo, enfim, etc. Mas acho que o que é de mais importante que o Vitor Pereira falou foi a questão quando ele foi questionado sobre o Roger Guedes, tá? Ele falou ali que o Roger Guedes não tem entregado muito nos treinos, não que ele não tente entregar, mas ele precisa de mais, ele precisa de uma resposta maior, né? Precisa de mais dedicação, que ele tem que estar à disposição para jogar e dar o melhor dele em qualquer posição que ele se colocar. Ele até teve uma outra fala com relação a isso, que se você tira um pouco de contexto, ela chega a incomodar, né? Porque ele fala assim, na vida a gente não tem tudo que quer. Eu gostaria de estar treinando o Liverpool. Se eu tivesse uma proposta do Liverpool, eu pegaria minhas coisas e iria para a Inglaterra treinar o Liverpool. Mas não é isso que eu tenho, não é falta de respeito para com o Corinthians, mas eu não tenho uma proposta do Liverpool. E a mesma coisa com o Roger Guedes. Ele não pode querer jogar só na esquerda, ele tem que jogar na esquerda, ele tem que jogar na direita, ele tem que jogar
mais centralizado, ele tem que voltar para recompor, para marcar. Então ele tem que estar disposto a fazer aquilo que o time precisa que ele faça e não só aquilo que ele quer fazer. Acho que ele poderia ter poupado ali, né? Não precisaria ter sido tão sincero assim. A impressão que dá é que, tipo, sei lá, é uma fala ruim, né? Eu não gostei de fato da declaração dele, nem da forma como ele se dirigiu ao jogador. Esse tipo de coisa tem que falar pra ele no particular, né? É o que eu entendo, esse tipo de crítica, né? Obviamente, não poderia ter externado assim as coisas. Eu não sei como que isso caiu no vestiário ali, dentro no grupo, né? Mas a ver aí o que vai acontecer nos próximos capítulos. Com relação à fala do Liverpool, sempre quando você tem que falar algo, acho que foi até o Tomás Azzolino que falou hoje de manhã na live do Vessone, ele falou que, e eu concordo, né? Que sempre quando você tem que falar não estou faltando com respeito com A, é porque de fato você faltou um pouquinho de respeito. Tá? Então, era uma fala com relação à fala do Liverpool, você poderia ter sido evitado, né? Muito embora, levando em consideração todo o contexto que ele falou, faz sentido, só que evita, né? Evita, né? Tipo, não é legal, não pega bem pra torcida, não pega bem pra ele. Daqui a pouco vai ter gente falando, quer ir pro Liverpool, então vai, sabe? Tipo, coisa. Enfim, poderia ter sido evitado. Não era de se esperar que fosse diferente, né? Hoje, Roger Guedes até postou ali números dele no Corinthians, né? Enfim, parece que ele não entendeu direito, ou não digeriu bem o que, obviamente, eu também não gostaria de ouvir críticas dessa forma se eu fosse ele, né? Se fosse com relação a mim, ele foi lá e meteu ali os scouts dele, né? Mas, pelo visto, ele não digeriu bem, também não entendeu direito o que o Vitor Pereira estava pedindo, né? Ele estava pedindo mais entrega, mais comprometimento, recomposição defensiva, porque qualidade ele tem, né? Mas ele precisa de um pouco mais do que somente qualidade, né? E também acho que eu não me lembro qual foi o setorista que falou ali, mas falou que o Roger Guedes não gostou, obviamente, das declarações do VP, mas que quer provar em campo, né? A ver aí o que vai acontecer. No fim das contas, o sentimento que pelo menos eu tenho é essa, né? Pô, tamo em primeiro, Faustão sorrindo ali, tamo em primeiro. Aí o Faustão lá atrás, pô, mas estamos ali sem ganhar clássico no ano, estamos com uma iminente crise no vestiário, é, estamos sempre desconfiando da resposta desse time em jogos grandes. Então, cara, na frente a gente, pô, somos líderes do Campeonato Brasileiro, estamos classificados na Copa do Brasil, estamos com a vaga encaminhada na Libertadores, mas o Faustão ali de trás, né, tá preocupado. E eu acho que é assim que, pelo menos eu tô assim também, tá? Tem sempre aquela pulguinha atrás ali que tá colocando em questão, em xeque ali a performance do time no ano. Mas enfim, pô, vamos ficando por aqui. Se você assistiu todo o vídeo, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Se ouviu no Spotify, classifica o podcast lá e também vem pra cá pro YouTube, se inscreve aqui, vamos aumentar a quantidade de inscritos no canal, tá? Vamos dar aquela moral, tornar os programas mais relevantes para que mais pessoas consigam receber também as indicações, beleza? Vamos ficando por aqui então, rapaziada. Muito obrigado e vai Corinthians, mano.